Deus quer falar com você hoje. Ouça a palavra de Deus para você. Verdade nos relacionamentos. Suas feridas serão suas credenciais. Salmo 147, 3. Só Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Ninguém gosta de ser ferido. As pessoas amam os beijos, abraços, elogios. Nós gostamos de muitas coisas que nos proporcionam qualquer sentimento ligado ao prazer, à segurança e ao bem-estar. Mas odiamos profundamente sermos feridos. Só que na vida nós somos mais feridos do que levantados, elogiados e amados. A ferida é uma marca. E é mais fácil alguém te destratar em uma fila de restaurante do que alguém te abraçar e dizer que você é bem-vindo. Até mesmo entre os familiares, isso acontece. É muito mais fácil alguém fofocar o teu nome e te ferir por causa de alguma situação passada do que simplesmente deixar seu passado para trás e te dar força para construir uma nova história. O ser humano não sabe lidar com as feridas, mas as feridas são inevitáveis. Você querendo ou não querendo, elas vão chegar. Afinal de contas, a vida que Deus nos permitiu viver na terra é aquilo que Ele planeja para nós enquanto estamos aqui. Não tem a ver com aquilo que queremos, mas com aquilo que precisamos. Deus sabe o que você precisa, não o que você quer. Não são nos dias ensolarados da vida que crescemos, são nos dias difíceis. Deus sabe o que você precisa, por mais que você não goste das feridas. As feridas, por incrível que pareça, nos amadurecem, nos trazem experiências. As feridas, principalmente depois de superadas e cicatrizadas, nos ensinam. O que mais desejamos é ter carinho, atenção e aceitação em nossos relacionamentos. Porém, por muitas vezes, as pessoas que procuramos é que nos machucam, não nos dá atenção e não nos aceita. São justamente as pessoas que nos ferem. Agora, preste atenção. Tudo que você está vivendo hoje, não pense que isso não vem de Deus, pois Ele sabe o que você precisa para amadurecer, para crescer. São nos piores momentos da sua vida que nós descobrimos quem somos. Deus não precisa te colocar em uma dificuldade para descobrir quem você é, porque Ele te conhece desde que você estava no ventre de sua mãe. Quando Deus permite que você tenha uma ferida, que uma ferida chegue em sua vida, é para que você descubra quem realmente você é, porque ninguém continua o mesmo depois de ser ferido. A ferida vai mudar alguma coisa em você. A ferida muda você. E como as mudanças vêm de Deus para a sua vida, Ele permite que elas cheguem, por mais que você não queira. É no meio das lutas e no meio das dificuldades que você começa a descobrir a força que tinha, o Deus que servia, a provisão dele para a sua vida, o filho de quem você é, o poder que está em você. Deus está em você. Existem pessoas que, se passassem por aquilo que você já passou na vida, já teriam morrido, mas você ainda está de pé. Deus está mostrando quem é você. O meu deserto foi muito pesado, muito difícil. Porém, hoje eu agradeço por tudo o que aconteceu. No momento da dor que amadurecemos. No momento que eu estava desesperada, sofrendo adultério, falida financeiramente, olhando para o poste de energia, esperando a empresa de energia cortar a luz, vivendo à custa de cesta básica e com um filho que não acreditava em Deus. Foi aí que aprendi, nessa dor, nesse momento obscuro da minha vida. Foi aí o teste, a prova.
Foram nesses momentos que Deus me ensinou muita coisa. Foram muitas feridas. Foram muitas aprendizagens. Deus me ensinou. Mas hoje, aquelas feridas se transformaram em cicatrizes de luta, da luta que tive. As pessoas hoje me seguem não pelo que eu sou, mas sim pelo que eu superei, pelas dores que passei, pelas feridas que viraram cicatrizes. As pessoas te seguem porque, ainda que você tenha passado pelo vale da sombra da morte, você ainda continua de pé. As pessoas vão te seguir porque, apesar das feridas, como a perda de um ente querido, como o dinheiro que não caiu na conta, como o desemprego, como a injustiça, como a separação do casamento, apesar disso tudo, você permanece de pé. As pessoas seguem quem permanece de pé, apesar das feridas. Em Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Essa passagem é bem interessante. Repare que o inimigo dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Deus dá o que você precisa. Um grande exemplo da Bíblia que podemos citar é Jacó. Em Gênesis 32, 24 e 28, diz: e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas te chamará Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Nunca mais reclame quando Deus te deixar sozinho por um tempo, porque todo mundo que Ele quer promover, Ele testa no secreto e sozinho primeiramente. Deus não te abandonou, pois Ele não abandona filho, mas a solidão atrai um tipo de guerra que você vai ter que lutar para descobrir quem você realmente é. Deus não te abandona. Jacó lutou com todas as suas forças com o anjo, mesmo sendo ferido em sua coxa. Perceba que o novo nome que foi dado a Jacó foi pela forma que ele lutou. Ele recebeu o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. Tiramos um grande ensinamento aqui. Grave isso. A sua próxima fase vai ser de acordo de como você lutou. Sem a luta que trouxe a ferida, Jacó não passaria para a próxima fase. Deus permite que você passe por situações de dificuldade para aprender. Antes que os homens te ferissem, porque fiéis são as feridas feitas por um amigo. Se os homens te ferissem antes de Deus, talvez você não se levantaria mais. Naquela luta com o anjo, Jacó foi ferido para passar para o próximo nível. As feridas são credenciais para provar o que você superou na vida. Elas possuem 3 razões principais. Primeira razão: as feridas te dão autoridade. Quando passamos por uma situação muito difícil em nossa vida e a superamos, viramos autoridades com relação a isso. Quando você pedir conselhos com relação a determinado assunto, antes verifique o que aquele conselheiro passou na vida, quais os problemas que superou, quais as feridas que venceu, quais as cicatrizes que ele tem para mostrar. Essas são as credenciais de autoridade, as cicatrizes. Porque se não forem cicatrizes, são feridas ainda não curadas e abertas. E com isto, essa pessoa não tem autoridade para falar com propriedade sobre a sua cicatriz, sobre o que você pode fazer. Segunda razão:
As feridas aceleram processos. Quando Deus permite que você enfrente uma situação difícil, automaticamente o bálsamo já está preparado para te curar também. Depois que você tiver autoridade, os processos serão mais rápidos. Existem casamentos que demoram 20 anos para entrar em ordem. Outros demoram 6 meses. Tem pessoas que demoram 10 anos para prosperar financeiramente. Mas tem outras que prosperam em 2 anos. Os processos são diferentes, porque alguns evitam a ferida e outros superam as feridas que tiveram. 3. As feridas mostram para o mundo quem você é. Não pregamos sobre Jesus hoje pela festa que fizeram quando ele entrou em Jerusalém num burrinho, mas pelas feridas que ficaram em suas mãos. As feridas te promovem, te colocam na história. Quando Deus permitiu que as mãos e os pés de Jesus fossem feridos e o seu corpo descelaçado, era para que as bênçãos que estavam nele passassem para todas as gerações, inclusive para você. As feridas que são feitas por Deus cicatrizam. As feridas feitas por homens ficam abertas. Quando ficam cicatrizadas, viram credenciais, autoridade, promoção. Quando ficam abertas, apodrecem. As feridas de Deus, cicatriz. Normalmente as pessoas comentam do seu dia ruim, não do seu dia bom. Passarão 10 anos. As pessoas vão continuar lembrando do dia que você foi ferido, mas você suportou, cicatrizou e agora virou uma autoridade. Você tem uma credencial. As pessoas divulgam o seu nome de acordo com como você lutou diante das feridas. Quando você está passando pelo período do sofrimento, as pessoas vão falar, vão fofocar, vão opinar. No meu caso, eu virei assunto aqui na cidade onde eu morava. Deixe isso para lá. Apenas ore, lute, aproxime-se de Deus, conheça-o, ame-o. Isso que vai te levantar e você vai virar autoridade. São as suas feridas que vão definir o seu próprio passo no futuro. São as suas feridas que vão definir o seu passo. Quando você for decidir o próximo passo da sua vida, olhe para as feridas que você carrega no corpo, na alma, que elas vão te apontar o próximo passo. Porque ninguém continua o mesmo depois de superar uma dor. Quando você vence uma dor, você amadurece. E não é qualquer pessoa que te machuca de novamente. Quando você supera uma ferida, você está muito à frente das pessoas que ainda estão lutando contra essas feridas. Agora, preste atenção nisso. Muito mais importante que ferida que você tem é quem te feriu. Não entendemos quando Deus permite uma dificuldade, mas existem coisas que não precisamos entender no momento. Só precisamos continuar andando, mesmo mancando, rastejando, com dor. Jacó foi ferido, assim como você pode ter sido ferido nas emoções, nas finanças, na família, na vida sentimental, mas não existe ferida que não cicatriza. Existem pessoas que estão no meio da ferida e estão revidando, discutindo, murmurando, reclamando. Como você luta determina o processo que você vai passar. Você não é o que fez, você é fruto daquilo que lutou e venceu. As feridas que Deus permitiu que te ferissem é para matar o Jacó que existe dentro de você e trazer o Israel. Tudo que você precisa já está dentro de você. Basta usar a sua fé e tudo aquilo que Deus deu vai cicatrizar toda a dor. Vamos orar? Senhor, nós colocamos em sua santa presença nesse momento
eu e meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, agradecemos por essa mensagem. Muitos de seus filhos e filhas que oram comigo agora estão passando por um momento extremamente difícil. Momentos de muita dor, sofrimento, com as feridas expostas. Senhor, cure-as. Que essa mensagem, Pai, toque profundamente esses corações e que a partir de hoje cada um deles tenha consciência de suas feridas serão cicatrizadas. Que eles entendam que essas feridas vieram para o amadurecimento, para que eles mudem de fase em suas vidas. Que eles entendam também, Senhor, que nessa ferida morrerá o Jacó e nascerá o Israel. Que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma a partir de hoje. As feridas curam, Senhor. As feridas curam, viram cicatrizes para nossa honra e glória e salvação. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.